Podcaster em Ação. Estamos aqui com um convidado muito especial, mas antes eu vou auto me inscrever. Eu sou o Lucas, tenho pele clara, sou um homem, cabelos escuros, estou com a armação do óculos azul, uma camiseta branca e estou apoiado em cima da mesa. Vou passar para os meus amigos. Oi, eu sou a Júlia, sou uma mulher negra de olhos castanhos escuros, cabelos marrom escuro, e estou usando uma camisa preta escrito sorriso e vou passar a palavra para Jana Vitale, sou da Sul em Campinas. Meu cabelo é curto. Bom, pessoal, vou passar aqui para o Milton se autoescrever. Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Milton, eu sou de 1,80 m, negro, com a pele parda, tenho um cabelo crespo, agora ele está amarrado, meu cabelo é um pouquinho grande, mas ele está amarrado, uso uma argola de brinco na orelha, estou com uma camiseta branca e estou muito feliz de participar com vocês aqui no podcast. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Nós que agradece você, Milton, que você deu uma palhinha que você veio para cá, que você vai contar um pouco da sua história, como que tá você, o seu trabalho, como que é o teatro para você? Como você vê o teatro? Nossa, como eu vejo, né, Lucas? Bom, posso dizer, já que você pediu para contar uma história, né? Minha história ela começa alguns anos atrás, né? Eu cresci na zona rural, né? Principalmente dentro de uma usina de cana-e-açúcar, só para você entender. Então foi nessa usina que eu comecei a fazer teatro, né? Então meu pai, ele era um dos funcionários da usina, ele era encarregado da parte da destilaria da usina, e toda a usina tem uma colônia. O que é isso? Quando as casas elas são iguais. E essas casas eram fornecidas para as famílias dos funcionários que trabalhavam nessa usina. Então, Nossa, é bem legal, né? Quando meus pais casaram, então meus pais foram morar para lá, né? E eu com os meus irmãos, nós fomos criados dentro dessa usina. Nessa usina tinha uma igreja católica, né, aonde eu fazia catecismo, participava de grupo de jovens. Então, aos 7 anos, quando eu entrei no catecismo, tinha um grupo de jovens fazendo teatro sobre o nascimento de Jesus. Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero fazer aquilo que aquele grupo de jovens estão fazendo. Aí minha mãe foi lá na igreja, conversou, eu comecei de domingo, aos domingos, nos ensaios, e de lá para cá não parei mais. Então, assim, saí da igreja, parei de fazer teatro na igreja, comecei a fazer teatro na escola onde eu estudava, fiz vários movimentos culturais dentro dessa escola, né? Da escola eu descobri que tinha uma oficina de teatro que era fornecida pela prefeitura da minha cidade, não, Santa Bárbara do Oeste. Você morou lá? Eu nasci em Santa Bárbara do Oeste. Nossa, eu sou de lá. Eu sempre ouvi falar que lá é um lugar bem gostoso de morar. E não, eu nasci em Paulínia. Então é pertinho também, né? Santa Sim. Bárbara e Paulínia, né? Sim. É bem pertinho. Aí dessa prefeitura, como já tinha pessoas que eram formadas em teatro, pessoas que eram atores e atrizes amadores, você vai pegando amizade. Aí eu fui descobrindo que existia faculdade, que existia escola de teatro, até que eu saí da oficina já com meus 19, 20, 21 anos, fui para a escola de teatro Conservatório Carlos Gomes, onde eu estudei, me formei, comecei a dar aula, né? E aí comecei a entrar no mercado de trabalho, me envolver e estou até hoje. Isso fazem 37 anos atrás. Nossa senhora, é muita coisa, sabe? Muita coisa. Tipo, nossa, você morou
voltando, uma coisa rural. Você morou em... Eu vou falar que minha avó sempre morou negócio muito rural. Então, meus tios começaram a trabalhar cedo. Então, eu acho que você começou a pegar o que é trabalho de verdade. Eu acho que foi lá e você viu as crianças, nossa, que legal. Ô Lucas, sabe, é bem isso mesmo, esse amor pelo teatro, né, pelo teatro, pela dança, pela arte, eu acho que ele vem das brincadeiras que eu fazia no quintal de casa. Né? Lógico ali que teve a influência, né, do grupo de jovem, da oficina, da escola, mas eu falo que o meu lado artístico mesmo, ela vem das brincadeiras que eu fazia no quintal de casa. Porque quando você é criança, você é muito curioso, você é muito criativo, né? Então um balde para uma criança vira um foguete, e a criança ela acredita que vai, sim, né? Sim, ela acredita aquilo. Então para mim, esse lado do amor pela arte, pelo teatro, pela dança, eu acho que vem dessas brincadeiras lúdicas de quando eu fazia, quando eu era criança. Nossa. Meninas, se vocês têm alguma pergunta pro Milton? Pode continuar. Você quer fazer, Vitor? Passa. Pode fazer uma pergunta pro Milton. Ele... Pode perguntar qualquer coisa sobre minha carreira, minha profissão. Nossa, entendeu? Bom, Milton, eu quero falar um pouco para você. Você deu aula pra gente na Notadoma sobre o corpo. Como que foi? Como que você descobriu o seu corpo? O seu trabalho com o corpo? Então, eu comecei primeiro pelo teatro, né? E aí você vai fazendo teatro, você vai conhecendo vários profissionais, tanto da música como da dança, das artes plásticas, tudo. Quando eu tinha já os meus 10, 11 anos, eu já via o pessoal dançando no teatro, a dança também. Na minha época em que eu fazia, as coisas eram muito separadas. Quem era ator, quem era bailarino, quem era músico era músico. Né? Hoje, com a influência dos musicais, graças a Deus, né? Hoje o artista ele tem que ser polivalente. Né? Ele tem que ser polivalente, ele tem que saber um pouquinho de tudo, né? Que é muito importante. E aí, com 11 anos, o meu pai, ele ia para a cidade, não existia nem internet ainda no Brasil. O meu pai ia para a cidade e ele trazia jornal da cidade lá para a usina onde eu morava. E como eu já era um menino, uma criança que fazia teatro, então eu já estava ali movimentando a minha leitura. Então, como meu pai trazia esses jornais, eu lia tudo, jornal de cabo a rabo, lia tudo. Nossa. E tinha página cultural. Na página cultural, na época, tinha lá uma escola de dança da Bolsa 100% para homens. Aí eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu quero fazer balé. E o meu pai me levou nessa escola para eu fazer balé. Né? Isso eu tinha 11 aninhos. Né? Aí eu comecei a fazer dança. Comecei a fazer aula de balé clássico, comecei a fazer aula de jazz, comecei a fazer aula de dança contemporânea. Né? E aí fazia aula de dança, aula de teatro junto. Aí eu vi que eu tinha aptidão para dança também. Falei, opa, quero ser bailarino também. Né? Então aí eu segui as duas carreiras, a carreira de ator e a carreira de bailarino. Né? E aí onde dava para eu complementar as duas, né? Juntar as duas, eu juntava. Né? Então eu acho que a minha paixão pela dança, pelo corpo, pela expressão do corpo, né? Além de ter essa influência que eu falei para vocês das brincadeiras no quintal de casa, eu acho que vem também dessas aulas aí de balé, de dança contemporânea. Gostoso, é muito legal. Tipo, todo mundo fala, nossa, balé é só pra menina. Não, tem é aberto pra todo mundo, quem gosta de dança. Sim, Lucas, e outra, eu acho que esse tipo de preconceito ele nem deve existir mais, né? A gente sabe que o quanto que a dança ela é benéfica para as pessoas, né? Não só no campo artístico, mas no campo de saúde, né? Porque a dança ela vai te dar autoestima, ela vai te deixar mais ativo, ela vai te deixar mais
atuante com o seu corpo, você vai entender mais, né? A questão sua corporal, seus limites, as suas dificuldades, como que você lida com tudo isso, né? Então, para mim, eu sempre falo para os meus alunos, todo ator tem que fazer aula de dança, todo ator e atriz tem que fazer aula de dança. Que seja um forró, balé, samba, que seja algo que você movimente o corpo, porque isso vai te trazer muitos benefícios. Sim, claro, é lógico. É um negócio gostoso que você faz. Como você fez balé, até o artista Van Damme, ele fez balé também. Que ele é um artista bem completo com artes marciais. Ele fez isso, ele conta isso também. Acho que é muito gostoso, sabe? E é muito bom. O balé é muito bom. Alguém? O balé, Milton, você fez desde criança ou foi mais tarde? Então, o balé eu vim descobrir, como eu falei, descobri aos 11 anos. Né? E não parei mais, tanto é que eu danço até hoje, né? E aí fiz muitas aulas. Quando eu terminei a escola de teatro, eu já dançava muito, eu já fazia trabalhos solos, aí eu fiz um teste e entrei naquele parque temático Hopi Hari. Eu trabalhei lá fazendo musicais. E aí o que me ajudou a entrar lá, na época, nesse parque, foi a minha experiência com a dança, né? Porque lá, como é um parque que os espetáculos eles são de entretenimento, de show business, de musicais, nossa, foi assim, né? Foi um divisor para mim, assim, né? Porque aí eu fazia teatro musical, aí eu misturava dança com teatro, então eu tive esses grandes desafios lá. Fora isso também, fora ao Hopi Hari, né, eu fiz parte também de uma companhia de dança na época e a gente eu tive a experiência de poder ir para os Estados Unidos. Eu fui para Nova York, fui dançar num festival chamado New York City Dance Alliance, lá. Fiquei 20 dias em Manhattan, dançando, fazendo cursos de teatro musical na Broadway, assistindo também coisas também lá. Que só me agregou, que só me ajudou a ter mais ferramentas para o meu trabalho como artista. Né? Então, a dança, eu posso dizer também que ela me levou para lugares que eu nunca iria, assim, imaginar. Como que foi lá para você, para fora do Brasil? Uma coisa assim, que a gente, a nossa cultura, nós não falamos muito bem o nosso português. Imagina você, brasileiro, fora do Brasil, falando com os gringos. Sem falar inglês. Sem falar inglês ainda. Como que é? Só tinha uma amiga minha lá que falava inglês. O restante da companhia ninguém falava inglês. Mas, ô Lucas, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, eu vou para Nova York, mas eu não vou ficar na cola da minha amiga que fala inglês, né? Eu vou tentar me virar sozinho. O que eu fiz na época? Eu comecei a pegar vocabulário, palavras. Peguei muitas palavras em inglês. E aí, com palavras, por mais que a minha ortografia, né, a minha concordância lá não poderia estar correta, mas eu consegui me virar. Né? Eu conseguiria ir num restaurante pedir um suco. Né? Eu conseguia andar de metrô sem precisar de ninguém para falar para mim, né? Então, porque aí eu fui pegando esse truque do vocabulário. Então, como eu não falo inglês, fui pegando palavras, fui juntando e consegui me virar. Mas o que você fez na Brother? Tá, vamos lá. Um negócio de filme de sucesso que tem lá, Harry Potter, Velozes e Furiosos. Como que foi? Foi uma experiência boa pra você? Ou você só foi tipo, não, calma, vamos sair um pouco do teatro, vamos pro filme, como que é? Lá eu fui, na verdade, eu fui para uma companhia de dança, para lá para dançar num festival. Sim, né? certo. Num festival. Aí o meu objetivo era esse, dançar no festival e fazer cursos desse festival. Aí, só que como eu não sou bobo nem nada, eu falei, vou ficar 20 dias aqui, não sei se eu vou ter oportunidade de voltar, vou explorar essa cidade, né? Vou explorar, não é cidade lá, são ilhas, né? Vou explorar essa ilha. Então,
Aonde eu fiquei foi no berço de Nova York, Manhattan, na Broadway, aonde tudo acontece, gente, tudo acontece. É verdade. E o forte deles, pelo menos em Manhattan, são os teatros musicais. A questão cinematográfica, eu acredito que seja Califórnia, Los Angeles, nessas outras metrópoles, né? Onde é Hollywood, onde acontece mais. Manhattan, o berço deles são os teatros musicais. Nossa, que legal. Aquilo pra mim, Lucas, Vitória, Júlia, eu fiquei alucinado. Porque imagina, eu era um menino que vim da zona rural, né? Cresci numa usina, onde eu via as coisas somente pela televisão. Né? Aí quando, alguns anos depois, eu me deparo, olho para aquela estátua da liberdade, que eu só vi em filme, veja e me belisquei. Falei, me belisquei, não acredito que ali eu falei assim, estou em Nova York. Quando eu vi a estátua da liberdade, eu falei, estou em Nova York. Nossa. Foi muita emoção, muita emoção. Porque, acho que só a gente, né, a maioria, né, de nós brasileiros, a gente não tem muitas condições financeiras para poder fazer uma viagem dessa. Realmente. Né? Até quando eu fiz, foi muito custo, muito trabalho, deixei de fazer muita coisa para poder economizar, para poder ir. Né? Então foi muito emocionante, sabe? Passava um filme assim na minha cabeça, passava aquela criança que eu fui no teatro da igreja, me passava quando eu era ator de teatro amador, quando eu estudava na escola de teatro para poder vender brigadeiro, para poder estudar e para poder se formar. E aí eu estava lá em Nova York fazendo um curso, eu falei, nossa, gente, que emoção. E aí que você fala, Ju, como tudo vale a pena. Nossa, é muito bom, é muito bom. É uma coisa que a gente que não imagino que eu vou para Nova York. Nossa, imagina. Foi muito bom, acho que isso levou você a conhecer outras culturas, outro jeito musical. Você se afundou mais no musical, como você está falando. Você foi lá só para fazer dança, mas você foi se afundar mais pelos teatros que tem musical. Nossa, Lucas, assisti O Fantasma da Ópera, assisti O Rei Leão. Nossa! Assisti Billy Elliot, O Rei Leão, Billy Elliot, que é um musical que é baseado num filme bem legal. Nossa, que legal. Tava em cartaz, mas eu não consegui, me arrependo de não ter assistido, mas também tava muito caro. Homem-Aranha também. Sério? Homem-Aranha? Homem-Aranha no teatro musical, gente, eles fizeram também. Nossa, que legal. Então, e assisti também, porque eu falei assim, mano, eu vou para fazer curso, eu vou para dançar, mas eu tenho que ver coisas também desses americanos, né? Esses americanos, né? Eles são muito, assim, eles têm uma excelência de um trabalho técnico muito, muito bom, assim, muito bom. E o que eu achei curioso e achei interessante, que o mesmo ator que você vê protagonizando no teatro musical lá na Broadway, é o mesmo que você vê panfletando nas ruas. Nossa! Então, porque é a Broadway? O que acontece lá? A Broadway é o quê? É uma região que tem um teatro atrás do outro. É um teatro do lado do outro. Nossa, o teatro do lado do... são vários teatros. Eu acho que deve ter mais de 30 teatros dentro de uma região só. E aí, como é muita coisa e o lugar lá é super turístico também, os mesmos atores que estão interpretando, que estão protagonizando nas peças, eles vão pra rua para panfletar. Nossa! Vai lá assistir a peça, vem aqui assistir a peça. Nossa, então, disso. Você vê toda uma manifestação artística no meio das ruas. Por isso que a Broadway em Nova York é muito famosa. As pessoas falam tanto. Que a arte ela não está só dentro dos teatros, ela está fora também. E eu acho que é essa a função da arte, né? A função da arte ela tem que estar na rua, ela tem que estar com o povo, ela tem que estar com a população. Você tem que pegar as pessoas pelas mãos e falar, isso é teatro, isso é arte, né? Venha nesse movimento junto com a gente, né? Isso. Gente, eu não sabia disso. Alguém quer fazer uma pergunta?
O Milton? Vitória. Pode perguntar, Vitória. O que é usar meu corpo? Como que é o que? Usar o corpo? Tá. Eu vou falar como que é usar o corpo dentro da função do meu trabalho como artista da cena, tá? Eu tenho uma peça, um solo, que eu já rodo com ele já fazem 8 anos, que é O Homem Macabro. Isso, Andarilho, o Homem Macabro. Né? Quando eu resolvi fazer esse solo, além de eu trazer algumas questões pessoais do que eu tinha passado, eu queria falar aquilo através da arte, eu queria também usar a minha técnica da dança, mas sem precisar dançar. Né? E aí eu construí esse espetáculo. E como que eu usei? Com muito treinamento. Eu acho que o artista da cena, né, que é o ator, a atriz, as pessoas que fazem cena, eu sempre falo isso para os meus alunos porque eu sou professor também, eu dou aula. Nós artistas, nós temos que ter o mesmo estilo que os atletas. Eu acho que o artista e o atleta tá ali essa profissão. Né? Porque o atleta, ele vai em vários campeonatos, né? Para ele ir para um campeonato, ele não pode treinar de um dia para o outro. Todo santo dia. Todo santo dia, às vezes meses, às vezes 1 ano, 2 anos. Né? Sim, dependendo. Tem gente que se prepara 4 anos para ir para uma Olimpíadas. Sim. Né? Então tem que dar treino ali para que você esteja excelente no dia que você vai apresentar. É a mesma coisa nós atores. Né? A gente tem que estar o tempo todo em treinamento. Né? Porque o corpo nosso, ele é um ser inteligente. Né? Se eu falar para o meu corpo que ele tem que ficar aqui sentado, ele vai entender que ele precisa ficar sentado e ele vai acostumar com isso. Né? Se eu ficar com o meu corpo deitado, ele vai entender que ele precisa ficar deitado e ele vai se adaptar àquilo. Né? E eu ficar deitado, eu ficar sentado o tempo todo, isso não pode me dar benefícios corporais. Né? Pelo contrário, vai me atrofiar, vai me deixar sedentário. Né? Agora, quando eu estimulo o meu corpo a um certo treinamento, eu vou me desenvolvendo. Né? E aí o que eu faço? Eu tenho os meus dias de treinos de movimento corporal, né? E eu faço. Aí junto a isso também, eu fazia muita aula de dança, mas muita aula de dança mesmo. Só que hoje eu sou um senhor de 44 anos. Então, como eu dou muita aula, não faço muita aula, eu diminuí o meu número de aulas que eu fazia. Aí eu troquei as minhas aulas de dança pela musculação. Né? Por que eu faço a musculação? Para que eu possa também ter tônus no meu corpo. Não para eu ficar forte, né? Fortão. Não, mas para que eu possa ter tônus. Porque o meu corpo mudou. O meu corpo de 20 anos, o meu corpo de 30 anos não é igual ao do meu corpo. Agora eu sou um cara de 44 anos. Então mudou muita coisa em mim. Né? E aí, exemplo, eu fazer uma maratona de aulas de dança que eu fazia alguns anos atrás, eu não vou aguentar mais. Aí eu diminuí esse número de aula e incluí a musculação. Apesar que eu também, assim, eu tenho feito musculação faz alguns anos já, né? Então estou um pouco estafado de musculação, estava até pensando em natação, porque assim, você sempre tem que pensar em algo que vai estimular e deixar o seu corpo ativo. Né? Para quem trabalha com arte, né? Principalmente para quem trabalha com arte. Né? Porque, a ferramenta é o seu corpo. A ferramenta do seu trabalho é seu corpo, né, Lucas? Sim, um momento, Milton, como que você está falando, eu tenho um corpo, mas também a gente tem que preparar muito a nossa voz. Porque a gente trabalha tanto o corpo e a voz. A ferramenta do ator e da atriz é o corpo e a voz. E acho que é o mais importante para um artista. É tudo um conjunto, né, da coisa, né? Tudo um conjunto que você falou, né? É o corpo, é a voz, né? Eu falo também que é uma profissão ingrata no sentido assim,
Vou dar um exemplo. Estou em cartaz no teatro com uma comédia rasgada. Isso aconteceu comigo, que eu vou falar. Numa época eu estava em cartaz. Né? Nossa, sério? Num espetáculo que era comédia. Aí minha mãe, na época, que hoje ela é falecida, na época ela era viva, e ela estava passando por esse processo de saúde. Aí a peça lá me liberou na época para cuidar dela, aí ela faleceu, aí como eu era funcionário daquela empresa, eu tive 5 dias de atestado, depois de 5 dias que eu enterrei minha mãe, tive que voltar a trabalhar na empresa Hopi-Hari, no qual eu fazia uma peça de comédia. E aí eu tive que fazer essa comédia. Então assim, 5 dias atrás, eu tinha acabado de fazer o velório da minha mãe. 5 dias depois, eu estava no teatro fazendo a galera gargalhar. Nossa. Gente, né? como que Então. faz isso? Ju, eu entrei assim, a vida precisa continuar. Né? Então, ainda bem que eu tive o teatro como válvula de escape. Né? O teatro me ajudou a passar por esse processo. E fazer essa peça de comédia me ajudou ainda mais a fortalecer o meu luto, né? Então eu falo que às vezes a arte ela é ingrata nesse sentido, né? Porque o artista às vezes ele pode estar muito mal. Você está muito mal assim do coração, da cabeça, está triste. E aí você tem que ir no teatro fazer a galera gargalhar, porque aquela galera que está ali, aquele público que está ali, ele está ali com todo o carinho para te prestigiar. Para ver, né? Ver o seu melhor. Ver o seu melhor. E você deve respeito para aquelas pessoas que estão ali. Por quê? Porque aquelas pessoas se prepararam para te ver. Né? Elas tomaram o seu bom banho, vestiram a sua melhor roupa, passou o seu melhor perfume, cedeu o seu tempo para ir te assistir. Né? Então essas pessoas devem o máximo da gente. Né? Então quando eu voltei, né, dessa licença, falei, eu vou dar o meu melhor. Não só pelo público, mas até pela minha mãe que não está mais aqui. Né? E foi sucesso. E qual que é o nome dessa peça? Como que foi trabalhar no Hopi-Hari, Milton? Olha, lá eu tive, foi um aprendizado muito grande. Eu falo que aquela escola, que aquela empresa, ela é como se fosse uma escola. Você aprende muito, né? Para mim foi muito legal porque eu não fazia nem 1 ano que eu estava formado como ator profissional. Nossa, que legal. Não deu nem 1 ano, eu entrei nessa empresa, comecei a fazer teatro show business, show grande, teatro musical grande. Aí eu me deparei que eu tinha uma camareira, que tinha um contra-regra. Nossa! Né? Tinha um espetáculo Arlequim, seus 2 patrões que a gente falava com microfone. Então, para mim, foi uma descoberta assim, profissional muito grande que eu só aprendi. Eu me profissionalizei muito trabalhando lá. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande e uma gratidão assim, enorme assim, por essa experiência do tipo. Uma oportunidade que deu para você, que ainda menos que você ainda não tinha nem começado ainda de fazer um teatro, deu a oportunidade, viu o seu potencial, viu que você era um homem de caráter, que ia entregar tudo, e é por isso que eles, esse Milton aqui tem que ser o nosso cara principal, que vai dar muita risada para as crianças, para o jovem, os adultos, os idosos. Né, Luquinhas? Vai levar alegria, porque não é um dia que a gente, como você falou, você não estava muito bem, você tinha perdido sua mãe. Mas você falou, não, mas eu vou ter que dar o meu melhor. Sim. Acho que isso. Sim. A arte traz isso, traz essa cultura pra gente, pra ver, como que é isso. O teatro ele tem essa função, né? Ele leva alegria, né? É um morinho ali que tanto o espectador como você também como artista, você esquece um pouquinho, né, do mundo aqui fora para poder contar aquela história. Né? O espectador também desconecta um pouco, né, do mundo dele para ouvir a história daquele personagem. O teatro é muito legal por isso. E Milton, você falou das crianças, né, que você é professor, dá aula
criança. Como que foi você dar essa descoberta sua? Ai, olha, há muitos anos atrás eu ainda não tinha formação em teatro, formação de diploma, mas eu já fazia muito. Um amigo me chamou para trabalhar num projeto social lá em Americana, né? E aí desse projeto social a gente foi para uma colônia de, eu lembro que a minha primeira vez foi trabalhar numa colônia de férias. Nossa, que legal, cara. Aí eu fiquei no grupo de crianças. Aí foi piscina a semana toda, né? Caramba! Foi a minha primeira experiência, assim. Então, eu já vi que para você trabalhar com crianças, você tem que ser muito lúdico, né? Porque aí se você vai através das brincadeiras, da alegria, da música, você consegue transmitir aquele conhecimento para aquela criança, né? E o teatro é isso. Então, trabalhar com criança é você trabalhar com brincadeiras lúdicas, né? Muita música, muitos jogos, objetos cênicos também, você trazer balões, fitas, tecidos, né? Por quê? Porque a criança, na verdade, ela tá com o HD dela vazio. O que é o HD dela vazio? Ela tá ainda com pouco conhecimento, ela tá mais aqui no olhar. Então, para a criança, tudo é curioso, né? Tudo é novidade. E aí, quando eu trago esses materiais, né, balões, tecidos, histórias de livros também, você consegue despertar a criatividade naquelas brincadeiras, né? Então, acho que criança também, e para mim, assim, criança, dentro do campo da arte e dentro das suas vivências, a criança ela tem que experimentar de tudo, né? Porque ela tá em transformação. Né, ainda, né? Ela tem que fazer teatro, tem que fazer judô, tem que fazer futebol, tem que fazer natação, né? Os pais têm que experimentar de tudo até para ver qual é o caminho que o seu filho vai se identificar, né? Sim. E se identificar, né? Porque eu acho muito importante você se identificar, né? Porque quando você se identifica é algo que você olhou para o seu coração, então você está fazendo o que está dentro do seu coração. Sim, sim. Eu vou falar da minha, porque foi assim. Minha primeira vez no teatro foi na Alice, Alice, País da Maravilha, e foi lá que eu me descobri. Nossa, acho que pra mim, acho que eu descobri uma coisa. Nossa, acho que eu caí bem nisso no teatro, porque não era uma coisa que eu gostava muito. Eu fugia muito do teatro, eu não gostava muito. Mas na hora que eu fiz o teatro, eu falei, não, eu me descobri, eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa muito interessante, apresentar para 500 pessoas, nossa, é um desafio, né? É um desafio muito grande, acho que para mim foi uma descoberta, porque apresentar ainda mais essas pessoas, uma coisa que você não gostava, que você agora gosta, é muito bom. E o legal, né, gente, é você ver os desafios que você vai enfrentando, né? É isso, né? Olha, nossa, eu não falava tão bem, agora hoje eu já falo, já domino mais a palavra. Comigo mesmo, eu fui uma criança que gaguejava. Eu gaguejei muito, pré-adolescente eu comecei a gaguejar. É quando você sai da zona de conforto dos seus pais e você começa a se socializar. E aí nem todo mundo vai ser legal com você. Não. Né? Tem gente que vai ser legal, mas tem gente que vai te olhar com um olhar julgador. E aí, como eu era uma criança mais tímida, um adolescente mais tímido, desembestou a gaguejar. Eu comecei a gaguejar, eu gaguejava mesmo. Né? E aí, o teatro, ele funcionou de uma forma bem terapêutica assim comigo. Né? Por quê? Porque eu fui aprendendo a respirar, a falar com calma, a pensar nas palavras antes de dizer.
né? Hoje, às vezes, aquele menino gago, ele aparece aqui de vez em quando. Eu fico muito nervoso. Né? De vez em quando ele tá ali. Aí eu falo, não, volta a dormir. Não quero esse menino mais não. É isso. Né? Então, o teatro, ele te potencializa, né? Nesse lugar, né? Principalmente nesse lugar da nossa comunicação, né? Então, aí a gente começa a enfrentar aquilo que nos causa medo. Ah, eu tô com vergonha. Mas você tem que enfrentar, você precisa enfrentar isso, né? De algum jeito você tem que enfrentar, né? Porque se tiver vergonha pro resto da vida, você não vai se movimentar, né? Sim. Né? Nessa coisa do que é a nossa vida mesmo, né? Então, por isso que eu falo, faça teatro, gente. Faça teatro, faça dança, faça arte. Qualquer tipo de arte, música, né? Que isso ajuda você ainda a aflorar ainda mais para fora. Tem mais alguma pergunta? É que nem o Lucas estava falando, né? Ele descobriu o teatro lá. O meu foi pequena, foi com 5, 6 anos. Só que daí eu falava, não, eu queria ser um monte de coisa. Eu queria ser professora, eu queria ser bailarina, eu queria ser policial. Eu falava, calma, vamos primeiro ver se é isso mesmo. Aí eu fiz aula de teatro, fiz balé. Mas é isso, Ju, que eu falei, a criança, quando ela é criança, ela quer, porque tudo é referência para a criança, né? Então a gente quer ser tudo, né? A gente quer ser tudo. Tinha uma época também que eu falava que eu ia ser bombeiro. Olha eu, gente, bombeiro, bombeiro, né? E que eu achava uma profissão legal também, mas não tem nada a ver comigo. E eu falava isso quando era criança, vou ser bombeiro, né? Então, né? E aí, como eu fui também, né, também, ó, é legal falar, né, disso, né, quando eu era pré-adolescente também, eu joguei basquete também, quase profissional, gente. Nossa! Eu ia até em jogos regionais. Quase que o Milton virou o cara lá da NBA. NBA, ó, quase fui. Quase. Joguei campeonato, ganhamos campeonato, perdemos campeonato. Nossa, na época. Eu tinha, acho que foi na mesma época da dança, né? Eu fazia aula de basquete, fazia aula de dança, mas aí a arte falou mais alto, né? O teatro, a dança falou mais alto. Aí você descobriu. Aí você falou, não, basquete é legal, é uma coisa que eu posso fazer no tempo livre, mas o que eu gosto é da arte. Não, a arte, um bichinho mordeu, picou, fui contaminado para sempre. É que a gente fala, né, que quem faz arte, principalmente teatro, quando você é picado pelo bichinho, né, não tem escapatória. Não tem antídoto. Você é contaminado para sempre, né? O Milton, voltando ao que você falou que queria ser bombeiro, nós temos um amigo nosso daqui da Suí, ele falou que o sonho dele também é virar bombeiro também. Virar bombeiro? Sim, é uma coisa que ele gosta muito, olha. É isso aí, tem que correr atrás, gente. Eu acho que nada cai do céu. Isso. Né? Eu acho que a gente tem que se movimentar, assim, sabe? As nossas, né? Eu tava aqui, né, até pensando naquilo que a gente estava falando antes do ar. Exemplo de eu ter feito, eu já fiz 2 novelas com personagens bem pequenininhos. Fiz filme também. Nossa, mas tudo isso aconteceu porque também eu estava em movimento, né? Ali. Né, fazendo meu teatro, participando de eventos, trabalhando em produção também, né, eu acho que o artista brasileiro, nós artistas brasileiros, quem mora no Brasil tem que ser polivalente. O que é isso? Você tem que entender de alguns caminhos, né? O artista brasileiro, ele não pode ser só o artista da capa de revista, o artista glamour, né? Você tem que colocar a mão na massa, sim, você tem que colocar a mão na massa, né? Hoje, eu me produzo, né? Eu monto as minhas produções, eu participo também de produções de outras pessoas também, né? Eu acabei eu estava viajando com o espetáculo Eclipso, que é uma direção da atriz Lia Bueno, que eu fiz, a gente rodou, fizemos em várias cidades. Que legal. Fiz também como bailarina e como coreógrafo Sereia Sem Mar, da artista Jaque Ramírez também. Nossa, que né? legal. Então, só que eram produções que não
não foram produzidos por mim, foram produzidos por outros artistas. E eu fui convidado para fazer. E aí eu também tenho as minhas produções, né? Eu dou as minhas oficinas, eu elaboro as minhas oficinas, eu elaboro o meu solo, né? Que é o monólogo O Andarilho e o Homem Macaco. Nossa. Eu mesmo criei, eu mesmo produzi. Até a roupa? Até a roupa, tudo. Roupa, que é o figurino, né? Cenário, trilha sonora, tudo. Eu mesmo que fiz. Aí eu tô na fase de pesquisa de um outro solo também, que eu estreio o ano que vem, se Deus quiser. Né? Um outro solo, que vai entrar no lugar do Andarilho, que vai ser outras questões também, porque o Andarilho e o Homem Macaco, eu falo... Vai ser continuação? Parte 2, né? Esse daí eu falo sobre a questão do racismo no Brasil e a questão da população em situação de rua. É um senso crítico sobre essa questão do sistema desses dois lugares, né? E aí o outro solo, eu vou falar um pouquinho da minha ancestralidade indígena e negra. Só que aí não vai ter uma questão crítica, né? Porque aí eu quero falar de uma outra forma, né? Eu quero que seja um espetáculo mais poético, né? Do que crítico, né? Vai ser bem legal, ainda mais com essa cultura indígena que a gente tem, que a gente carrega, como que a gente, nós somos brasileiros, quem estava aqui no Brasil sabe disso, que é os índios, então a gente tem um pouco dessa cultura dos índios, então acho que vai ser bem legal o seu solo, que vai mostrar um pouco a nossa cultura. Eu vou trazer isso, Lucas, a cultura dos povos indígenas, porque recentemente eu descobri que a minha ancestralidade é indígena. Eu sou um homem negro com ancestralidade indígena. Eu achei isso maravilhoso, gente. Nossa, que legal! Eu achei isso maravilhoso, porque eu estou num lugar de fala. Eu vou falar sobre a minha ancestralidade. Eu não vou pegar uma cultura que eu não conheço de um povo indígena e vou lá interpretar. Não, né? você já sabe. Já. E aí eu descobri isso, né? E não só minha, né? Eu acho que muitos brasileiros, né? Eu acredito que a gente tenha ancestralidade, né? Tanto indígena como africana também. Né? Que a gente é formado através desses dois povos aí, né? Então, mas ainda eu estou na fase de pesquisa, então estou pesquisando, eu estou tentando entender quais são os grupos de povos indígenas existentes aqui no Brasil. Eu entendi o meu, que é lá do interior da Bahia, da história da tataravó que minha mãe contava, que era indígena. Aí eu fui pesquisar sobre a história onde essa tataravó da minha mãe nasceu. Aí eu descobri que era uma cidade que foi fundada por um povo indígena. Que legal. Né? Então eu falei, então acho que tem tudo a ver. E aí eu quero trazer isso para a arte, para a dança, para o teatro, não sei como que vai ser. Nossa, mas eu acredito que vai dar em alguma coisa. Não, vai ser bom. Mais alguma pergunta? O Andarilho Homem Macaco. As falas, você que fala, você gravou as músicas, como que foi? Esse processo de construção? Curiosa. Eu comecei o Andarilho, quando ele foi feito, Ju, ele era um outro espetáculo, ele não era esse espetáculo que é hoje. Então, como faz 8 anos que eu apresento, então eu fui tirando algumas coisas, colocando outras, né? E o teatro é arte viva, né? Sim, o mesmo teatro que eu faço hoje, não vai ser o mesmo teatro de amanhã, é diferente, né? E aí, quando eu comecei o Andarilho, eu peguei uma fala de um texto do Shakespeare, do Hamlet. Sim. Que eu começo o espetáculo falando um texto que o Hamlet, quando a história do Hamlet, do Shakespeare, é que o Hamlet, o pai dele morreu, e aí o espírito do pai do Hamlet aparece para o Hamlet, falando que ele foi assassinado. E o Hamlet, ele começa a investigar a morte do pai.
Então ele fica nesse conflito, né, de como meu pai morreu, ser ou não ser, essa questão, será mais nobre minha alma sofrer pedras do que lutar contra um mar de provações sem fim, e nessa luta por tudo ao fim, morrer, dormir, sonhar jamais, né? É o texto que ele, então eu começo com esse texto. Aí quando eu comecei com esse texto, Ju, o que eu fui fazer? Eu fui para pesquisa de campo. O que é isso? Eu fui fazer laboratório, eu fui para as ruas, conversar com pessoas em situação de rua. Algumas eu gravava, outras eu escrevia, do que elas iam trazendo de falas delas. E aí eu fui colocando no espetáculo, entendeu? Algumas falas eu peguei de pessoas mesmo que estavam em situação de rua, e outras eu fui elaborando, eu fui criando em cima daquilo, né? Aí também tinha assim, eu apresentava e no meio da apresentação com o público me vinha ideias para o espetáculo. Nossa, que eu experimentava ali mesmo. Nossa. Que eu experimentava ali mesmo. Nossa, muito bom. E aí eu fui deixando, eu falei, isso que eu experimentei ontem eu posso deixar numa próxima apresentação. Entendeu? Né? Porque como era monólogo, e o que é o monólogo, né? Quando você faz uma peça sozinho, fica muito mais fácil, né? Agora, quando você tem um texto com um amigo, né? Que você tem a réplica ali para jogar, fica difícil você inventar coisa e colocar coisa, porque o outro depende da sua deixa. Sim. Né? Então, aí facilitou, aí eu fui trazendo essas coisas, aí amigos também que iam assistindo falavam, Milton, naquela cena eu pensei que você poderia fazer aquilo. Nossa, que legal. Aí, quando a ideia era boa, eu usava, entende? Né? Porque eu acho que nós atores, atrizes, né? A gente tem que estar muito aberto à escuta, né? É muito importante isso, né? Sim. Né? Falando das suas pesquisas, como que é você conversar com essas pessoas, Milton? Acho que você pegar uma história daquela pessoa e levar para o seu teatro é uma coisa bonita, sabe? Você conversar com as pessoas que menos que não tem em casa, tipo, não que que a gente tem muito isso aqui no nosso Brasil. Eu acho que você pegando uma história dessas pessoas e colocar no teatro, ou tipo, nossa, vou contar uma história dessa pessoa. Eu acho que é uma coisa bonita. Como que é, Milton, pra você? O que eu fiz, assim, quando eu fui pra rua, eu pensei assim, nossa, como que eu vou chegar e abordar essas pessoas sem elas acharem que eu sou da polícia? Né? Ou se eu tenho segundas intenções aí, né? Às vezes, exemplo, se você vai no centro de Campinas, tem um número de concentração, tem um número grande ali de pessoas em situação de rua. E pós-pandemia, isso aumentou, né? Aumentou em nível Brasil, né? E aí, era assim, Lucas, às vezes eu tava num bar, aí aparecia alguém pedindo, exemplo, ali em Campinas tem alguns bares ali que as mesinhas ficam nas calçadas, né? Ali no centro. Você senta ali, às vezes para comer alguma coisa, beber alguma coisa, aparece sempre alguém pedindo alguma coisa. E aí, da pessoa vindo até mim, aí ali eu já trocava uma ideia, conversava com a pessoa, perguntava quem que ela era, né? E aí, como o papo ele ia se aprofundando mais, né? A pessoa me dando liberdade, aí eu ia fazendo as minhas provocações ali. Por que você veio parar na rua? Qual que é a sua história? Nossa, que legal. Né? Então as histórias eram diversas. Por que eu fiz isso? Eu sou uma pessoa que nunca fiquei em situação de rua. Eu não sei o que é isso. Né? E eu ia fazer um personagem que passa por isso. Então, em respeito a essas pessoas, para eu também não dizer qualquer coisa daquilo que eu acho, né? Eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui entender, né? Né? E aí, pego uma coisinha aqui, pego uma coisinha ali, e aí eu vou transcrevendo dentro do meu teatro, né? O que é transcrever? Vou colocando do meu jeito ali, dentro da dramaturgia, mas o que eu fiz? Eu não peguei a história dessas pessoas. Eu usei como referência.
Ah, entendi. Né? Eu usei como referência para eu poder criar o meu. Por quê? Se eu pego história de determinada pessoa, primeiro eu vou precisar da autorização dessa pessoa para que eu possa usar, né, a história dela, né? Então tem todo um trâmite, né? Como eu queria falar de pessoas em situação de rua no geral, eu fui fazer esse campo de pesquisa para eu poder entender quais são as histórias, né? A maioria de nós, às vezes a gente acha que as pessoas estão ali porque elas entraram em algum tipo de vício, de drogas, de bebida, tem também, mas não é só isso. Na grande maioria são traumas familiares, né, de abandono, de histórias mesmo dentro de família também, isso que eu achei muito triste, né? E então aí isso, conforme você vai entendendo as histórias de cada um, eu vou trazendo para o meu teatro e pegando o repertório, mas que ele possa ficar mais consistente, né? Uma peça mais consistente. Muito bom as pesquisas. Mais alguma pergunta? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, Milton. Como que você tinha falado das novelas, como foi fazer novela? Que você falou, você disse que fez uma novela de escravo, essas coisas, como que é? E qual que foi a segunda? A segunda eu tive duas experiências, mas para mim assim, ainda foram experiências bem pequenas, mas muito significativas, assim, né? A primeira foi Escrava Mãe, é uma novela que passou na Record. Essa eu tive texto, né? E eu contracenei com um ator que ele foi galã nos anos 90, que é o Jaime Periá. Né? Foi bem legal. Aí tinha outros atores também, mas era só eu e ele que tinha texto ali no jogo da cena. Né? E a segunda experiência foi quando eu trabalhava no Hopi Hari. Tinha uma novela das 7 da Rede Globo chamada Sangue Bom, novela das 7, e contava a história de um dono de um parque lá, que na novela era o Kim Park, né? Eu acho que era. Isso daí. E aí eles iam gravar no Hopi Hari. Ah, sim. Isso. Aí do Hopi Hari, eles chamaram alguns artistas. Na época eu estava lá para fazer participação de uma cena. Aí eu fiz uma cena, foi muito legal, gente, que era um flash mob, né? Tinha as mulheres, eu acho que chamava mulher mangaba, as mulheres mangaba, alguma coisa assim o nome, né? Que eram mulheres bem musculosas, essas mulheres fitness. Isso, aí tinha uma outra atriz que era a Marisa Hort, que fazia a esposa do dono do parque. Eu sei que tinha um conflito entre eles lá, que a personagem da Marisa Hort chegava, e aí essas mulheres chegavam também. Eu sei que rolava uma briga, assim, não, primeiro rolava como que era? Era uma dança meio hip hop, uma coisa assim. Né? Uma dança meio hip hop que a gente fazia lá. Só que eu tava de indígena. De personagem indígena. Aí eu e um amigo meu, aí tinha um outro que era um cowboy, aí tinha várias crianças também em cena, tinha senhoras. Quando começava essa cena de briga, todo o parque parava e começava a dançar. Nossa, que legal. Foi muito legal a cena, foi muito legal assim. Né? Mas a experiência, só que assim, eu sou ator de teatro, né? Eu sou diretor também de teatro, eu sou professor de teatro. Então, quando eu vou para um set, seja no cinema, seja em TV, fazer algum trabalho como ator, o que eu faço? Eu observo. Eu observo o cara da câmera, eu observo o cara que guia o cabo, o diretor, o assistente de direção. Eu gosto de observar a parte técnica. Que me interessa também muito, assim, né? De ver como que eles trabalham, como que eles posicionam uma câmera,
quantas vezes é gravada a mesma cena, qual é a posição que as câmeras ficam para gravar aquela cena. Então, assim, para mim foi muito legal nesse sentido, né? De ver como que é feita uma produção de uma novela por trás. Nossa, né? Então, isso, gente, para nós que somos atores, né? Lógico que atuar é muito bom, eu gosto também, mas eu gosto também dessa parte técnica, né? Por trás das câmeras, né? De pegar na câmera, de arrumar a iluminação para o ambiente, igual aqui, ó, a gente vê, né? Tudo isso aqui por trás é muito, para mim, é muito mágico, assim. Esse funcionamento para chegar no resultado final. Vou fazer outra pergunta. Como que você está vendo agora o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência ou com não tem deficiência? Como que você está vendo? Olha, eu acho ainda, Lucas, que a gente está na caminhada, né? Na caminhada, né? Ainda a coisa lá está oprimida, né? Os espaços ainda eles não estão tão abertos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, porque quando eu tinha 20, 25 anos, 20 anos, 30 anos, eu não via esse movimento. E hoje eu já vejo mais. Eu vejo atores profissionais formados fazendo peça. Né? Eu assisti a peça de vocês só com atores com deficiência e fazendo um espetáculo lindíssimo, que foi o Alto da Compadecida. Né? Então, eu acho que o mercado pode expandir mais. Né? Eu vi, exemplo, eu fiquei muito feliz que eu acompanhei uma novela chamada Todas as Flores na Globo. Ela fez muito sucesso no streams, depois ela foi para o canal aberto. Né? Eu vi ali, que foi uma novela que eu assisti. E aí eu vi que a personagem principal, que não era uma atriz com deficiência visual, é a Charlotte, ela fazia uma deficiente visual. E aí a produção da novela colocou atores também com deficiência visual. Então isso eu achei bacana. Isso é legal. Ela contracenava com atores que tinham deficiência visual. Então isso eu acho legal. Né? Mas eu vou achar mais legal ainda quando eu ouvir essas pessoas no protagonismo. Né? Porque também não é só ocupar o espaço, não. Né? Eu acho a cota importante, mas a cota ela também não é só para você estar ali para preencher aquela cota. Né? É igual o movimento negro também. Sim. Né? Eu não vou estar no espaço só para preencher aquela cota por conta de eu ser uma pessoa negra. Né? Eu acho que eu, como negro também, eu quero dar canetada. Eu quero colocar a minha intelectualidade sendo válida também ali, sendo validada. Né? As coisas que eu coloco ali, elas têm que ser validadas. Então, acho que é a mesma coisa para os artistas com deficiência. Né? Tem que estar nesses lugares também onde você possa praticar a sua intelectualidade também. Não, eu não estou ali só por conta de uma deficiência que eu tenho, não. Né? Estou ali para contribuir também para aquilo. Sim. Né? Mas aí também a gente vê que é um processo, é um trabalho de formiguinha, né? Sim. Eu acredito que a gente vai ter um retorno melhor, gente, daqui ainda a alguns anos ainda. Sim. Mas é uma batalha, tem uma sementinha que a gente tem que plantar. Não, sim, né? sim. Como que a gente faz lá no Tadomo, foi um espaço que abriu pra gente, pessoas com deficiência, e foi uma semente, tanto da Júlia, tanto da Letícia Menezes, que queria ser atrizes. Então foi essa semente que foi indo. E a Esther falou que você tem a faca e o queijo, como que tem a escola Tadomo, que você deu aula pra gente também, que foi incrível. E ela falou, olha, tem aqui os pessoal, convida. Eu, por mim, eu gostei muito, é muito bom fazer aula de teatro. Pra mim foi gostoso porque eu sou muito uma pessoa tímida. Você tá vendo,
Você vê que Tô vendo. você tá vendo que eu tô falando que eu tô falando demais, porque foi o teatro que me ajudou. Porque se eu tivesse um pouco mais lá para trás, se eu tivesse sentado, se eu tivesse nesse lugar aqui, não estaria falando nada. Estaria quieto, mudo. Estaria mudo e embora mudo. O teatro, ele tira a gente do lugar, né? Ele tira, né? Mas, gente, ó, eu penso assim, eu acho que isso para qualquer ator com deficiência ou sem deficiência. Você tem que pegar as rédeas do seu trabalho. É você pegar as rédeas da sua vida. Né? Chegou uma hora também, hoje eu vejo a pessoa negra em evidência. Hoje, assim, eu estou falando dentro da minha profissão, o mercado está pegando muita gente negra. Por exemplo, você liga a TV, você pega as publicidades, hoje tem bastante pessoas negras em evidência. Mas eu também, como homem negro, como artista negro, eu não quero também só depender dessa evidência no mercado de trabalho. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha profissão pelas minhas rédeas. Eu comecei a me produzir. Então, a mesma coisa, o artista com deficiência começa a se produzir. Montar seu monólogo, montar sua produção, montar seu projeto. Você monta seu projeto, você manda para edital. Se você for contemplado, você consegue contratar pessoas para poder trabalhar. Olha que legal isso. Né? Que legal isso, né? Então, a pessoa com deficiência também, ela tem que começar a tentar achar esse caminho para tentar se produzir, né? Ou não sei, fazer vídeos, ou montar seu projeto para editais, que eu falei, ou montar sua peça, né? Porque, de alguma forma, a gente tem que fazer esse movimento, né? Esse movimento, né? E são sementes que a gente vai plantando para que outras pessoas ainda que vão nascer com deficiência, elas possam ter também um mercado de trabalho mais livre para elas. Né? Mais livre, né? Por exemplo, eu vejo eu hoje, com 40 anos, eu tenho um mercado de trabalho mais amplo hoje para mim. Só que para pessoas que existiram antes de mim negras, vamos colocar, eu pego uma pessoa com 60, 70 anos, 80 anos de idade, para elas foram mais difíceis. Foi bem mais difícil. Sim, né? Uma época que era muito difícil. Era muito, as coisas elas eram mais fechadas, né? Então a gente tem que começar a fazer também esse movimento. Agora vocês que se profissionalizaram, começam a fazer esse movimento aí, né? Para que vocês também abram portas aí para que outras deficiências venham com tudo. Ô, Hilton, só para nós encerrar, como que é ser um diretor de teatro? Como que é? Uma coisa que você falou que você é um diretor. Eu sei que o Alexandre é diretor, mas você falar que é um diretor, conta um pouquinho para nós. Nossa, olha, um dia me perguntaram assim, Milton, o que você gosta mais, de fazer teatro ou dança? Não sei dizer, eu gosto dos dois. E aí, fazendo teatro, fazendo dança como ator, eu descobri a direção, não sei dizer, eu gosto dos três. A direção é legal porque você cria, você elabora. Ela é cansativa também porque você tem que coordenar um grupo de pessoas ali e às vezes esse grupo de pessoas não estão em harmonia, né? Tem pessoas que vão ser legais, tem gente que vai ser legal, tem gente que não. Aí você tem que respirar fundo, né? Mas como eu tenho muita experiência como ator, eu acabo trazendo também o meu lado ator na minha direção. Então eu acho que isso facilita muito. Né? Quando eu vou dirigir um ator, eu gosto de ver o que o ator tem, o que aquela atriz tem. E eu vou trabalhar em cima dela. Eu não sou aquele diretor que faço para o ator copiar. Não, porque você nunca vai fazer igual a mim, nem eu nunca vou fazer igual a você, porque são dois corpos com duas identidades diferentes, né? Então, a direção, ela tá também num lugar bem afetivo, assim, como tá o meu lado bailarino, como tá o meu lado ator. Nossa, muito obrigado. Quero te agradecer, Milton, por nossa conversa. Você foi uma pessoa incrível, que sempre está ajudando a gente aqui, tanto na Sorri, o pessoal lá do Centro Dia também. Eu acho que a gente agradece
a sua oportunidade que você está aqui, você deu o seu tempo para contar um pouquinho dessa história, da sua experiência, tanto no teatro, tanto fora do teatro também, mas acho que a gente agradece. A gente agradece o público que está ali do lado da telinha. Então eu acho que eu quero agradecer. Se inscreve no canal da Sorri. Não, a gente vai deixar nossas redes sociais. Não vamos colocar também do Milton. Vai lá, dá uma forcinha para ele. Acho que vai ser muito bom. Muito obrigado por tudo. Um beijo enorme para todos aí que tá atrás da telinha. Muito obrigado. Quer para divulgar as redes sociais dele também? Eu falei, eu vou colocar assim. Não, pede para ele falar também. Fala um pouco do Pode falar um pouquinho. Uma palhinha Tá bom. no finalzinho. Pode falar? Bom, eu agradeço vocês pelo convite, gente. Muito obrigado mesmo, tá? Nossa, foi um bate-papo assim muito rico também aqui, uma troca entre a gente, tá? Sigam aí Sorri Campinas, se quiserem também me seguir, é milton.mariano, tá? Tô aqui, ó, tem aí o arroba, tá? Para ter um pouquinho da nossa arte, do trabalho lá. E o que a gente deseja como um artista, ele vai pro palco, apresentar o público, o que a gente pode desejar para esse pessoal, para a vida, para que a vida deles possam ser próspera. Qual que é? Mega